Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável que possa estar aí acompanhando nossas aulas e, claro, também a nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, né? Um assunto aí que está na ordem do dia, tá bom? Eu quero dizer para vocês que é muito importante a participação de vocês aqui no chat, né? Se tiver algum estudante aí, por favor, coloque o nome do estudante, coloque aí de que escola que está participando, a gente lê aqui, eles sempre ficam felizes, mas claro, você, professor, é sempre muito bem-vindo ao nosso chat para fazer as suas colocações, suas observações, me corrigir também se eu cometer algum equívoco, porque acontece. Eu não tenho esse tipo de problema, vocês sabem, quem já me acompanha sabe disso. Tá bom? Bom, aqui no chat hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, nossa professora Jennifer, vai estar interagindo aí. Boa tarde, Joel. Boa tarde, alunos, alunas, colegas professores. Como o professor Joel falou, né, nós estaremos aqui conversando sobre um tema muito importante, que é sobre desenvolvimento sustentável. Participem do chat, será um prazer ler os comentários e dialogar com vocês na tarde de hoje. Muito bem, muito obrigado, professora. Bom, vamos primeiro começar com aquela partezinha mais burocrática aí, né? Vamos ver qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Então é a 13, ó. Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Então essa é a habilidade aí do currículo que nós vamos trabalhar. Bom, como que nós vamos fazer isso aí? Então, né, quem tiver com o caderninho do aluno, tá bom? Pode utilizar, a gente vai refletir aqui, né, discutir, debater, resolver atividades, buscar informações, interagir aqui com a professora Jennifer. E, claro, a gente vai também compartilhar, né, conhecimento do jeito que a gente está acostumado a fazer aqui. Tá bom? Muito bem. E aí, ó, qual é o objetivo específico desta aula aqui? Então, ó, destacar os conceitos de desenvolvimento sustentável e sociedade sustentável. Conhecer e discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável por meio do estudo, da elaboração e da execução de uma proposta de intervenção. Revisitação aí do terceiro bimestre. Tá bom? Então é isso aí que a gente vai fazer. A gente vai começar isso nesta aula. Tá? Esta aula e as próximas duas aulas serão sobre esse mesmo tema. Tá? Então na sexta-feira nós teremos outra aula com esse mesmo tema e também na segunda-feira teremos, e aí, a partir desses objetivos, a gente então vai discutir algumas possibilidades. Então assim, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, né, às vezes a gente já tem em mente, assim, poxa, o que eu entendo por ser sustentável? Né? Algo que se sustenta, não sei, se sustenta quando? Né? Se sustenta até onde? Né? Se sustenta para quê? E aí a gente está falando de desenvolvimento. Será que tem como haver um desenvolvimento que não seja sustentável? Então, pensando um pouquinho nisso, eu quero que você responda aí a primeira interação do chat aí, ó, para você aí. O que é de desenvolvimento sustentável? 3 minutinhos aí para você pensar sobre isso.
Muito obrigada pela interação de vocês. É sempre muito importante para construirmos aqui essa aula com muitas mãos, né? Aliás, muitas vozes. Vamos ver aqui o que vocês colocaram sobre desenvolvimento sustentável. A Lohane falou, Ed, que ela pensa que ações que aceleram o progresso de forma sustentável em todo o mundo. Muito bom. Já o Eric, ele respondeu aqui, vamos ver, dizendo que o desenvolvimento sustentável considera que os recursos da natureza não são ilimitados. A sustentabilidade preza pela saúde do planeta. Muito bom. E aí, olha só. Primeiro eu quero aproveitar aqui, né, os abraços, né, o pessoal que está acostumado com a nossa aula, aí sempre tem os abraços, né? Então, um abração aqui para o Kaique, André, mas ó, pode colocar participação aí, viu, Kaique? A gente está esperando a sua opinião. E aqui também a gente tem... ele pediu aqui para mandar um salve para a Escola Maria Aparecida Félix Porto. Tá mandado o salve. E manda o povo participar aí com a gente, tá bom? Muito bem. Então, como foi colocado aqui, né, tanto pela nossa educanda quanto pelo professor, é importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, e aí eu vou até fazer uma provocação daqui a pouco, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar, conforme o professor falou, que os recursos não são inesgotáveis, tá? Agora, com relação à saúde do planeta, né, eu gosto sempre de falar assim... não que eu seja, talvez eu seja um pouco, né, egoísta, tal, mas o ser humano, via de regra, ele é egoísta. E aí a gente costuma falar o que? E o planeta está doente, né? Tem aquela teoria de Gaia, né, do James Lovelock, de que o planeta está doente, não sei o quê, e está com febre, blá, 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 e é um ser vivo, beleza. Só que, na verdade, gente, falando assim o português claro, a gente está preocupado com a nossa vida. Tá? Porque o planeta, o nosso planetinha aqui, e eu posso falar como paleontólogo, ele já foi muito mais quente do que é hoje, ele já foi muito mais gelado do que é hoje, ele já foi cheio de vulcão, ele já foi sem atmosfera, ele já foi muito diferente. E ele está aí. Nós é que não vamos suportar as mudanças que nós estamos causando. Tá? Então, eu sempre fico meio com o pé atrás quando a gente fala assim, né, não estou falando que é o caso do professor aqui, mas a gente vê muito essa campanha, vamos salvar o planeta. Gente, o planeta não precisa da gente, não. A gente é que precisa da gente. Tá? Se a gente tornar o planeta tão ruim a ponto de que nossa vida não se sustente aqui, olha a sustentabilidade aí, não se sustente aqui, acabou para nós. O planeta vai continuar, ele volta ao equilíbrio. Você pode ver, se você abandonar uma casa, ela pode estar no lugar mais asfaltado do mundo, já começa a crescer um matinho ali, outro aqui, quebrar o concreto. Tá? Então o planeta ele busca esse equilíbrio. Né? E nós estamos de passagem aqui. E do jeito que está indo, talvez nossa passagem seja bem breve, em relação a todos os outros seres vivos que já passaram. Então acho que é isso que a gente tem que pensar. Tá? Não é porque, não, infelizmente, gente, a gente está pensando na nossa saúde. Tá? O planetinha aí, ó, ele vai muito bem, obrigado. Tá? Por mais que pareça que não, mas ele vai se equilibrar. Assim como o nosso organismo, né, ele expele em algum momento algum ser vivo que está nos causando mal e traz o equilíbrio de volta, o planeta não vai ser muito diferente disso, não. Tá? E é minha opinião. Tá bom? Mas obrigado pela participação de todos. Mas quando eu falo assim de sustentabilidade, basicamente é o quê? É usar os recursos hoje, né, que supram as minhas necessidades, porém, eu deixar para gerações futuras. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, a partir do momento que eu esgoto, né, hoje de manhã, não sei se tem alguém que está comigo desde de manhã, eu dei uma aula que eu comecei falando sobre pau-brasil. Né, que foi o nosso primeiro recurso natural a ser explorado à exaustão. Quando você chega lá no começo do século XX, o pau-brasil é tido como extinto, para vocês terem ideia. Hoje, graças a Deus, encontramos, né, lá na Bahia, num assentamento, lá encontramos um pau-brasil de mais de 500 anos. Olha só que legal. Mas a gente achava até que estava extinto durante muito tempo. Aí houve, né, uma campanha e tal. Então, assim,
Por quê? Não houve um manejo sustentável, né? Se houvesse um manejo sustentável, a gente não tinha que estar hoje ficar caçando pau-brasil aí, uma coisa que era relativamente abundante aqui no nosso país. Tá bom? Muito bem. Então, ficou claro o que é desenvolvimento sustentável? Sustentar, né? Você fazer uma exploração, entretanto, você deixar que te satisfaça, mas que permita que tenha para a geração futura. Eu tinha um professor na faculdade de ecologia, né, porque a ecologia ela tem duas vertentes. Tá? Ela tem a vertente científica, que é o estudo, né, do ecólogo, tá? Que é o cara que estuda, para quem não sabe, oikos em grego quer dizer casa, né? Então ecologia seria o estudo da minha casa. Né? E você tem o ecologista, aquele que é o engajado politicamente, que vai lá abraçar a árvore, etc. Tal. Então esse meu professor era professor de ecologia científica. Né? E às vezes os dois andam juntos, tá? Mas existe a ecologia científica, que é aquela mais engajada. E aí o que acontece? Ele falava o seguinte, que você não deve explorar o mínimo, você deve sempre explorar o máximo. Mas o problema é você saber qual é esse máximo. Às vezes o máximo que aquela floresta suporta é uma folhinha só de uma árvore. E aí que está o problema, é eu saber qual é o máximo que eu posso explorar, né, deixando para o futuro. E aí eu estou pensando em sustentabilidade. Tá? É explorar o máximo que é possível explorar. E não o máximo que eu quero explorar. Acho que essa é a chave. E essa ideia, né, de desenvolvimento sustentável, às vezes parece assim um nome muito pomposo, né? Sim. Porque parece que exige muitas coisas, mas quando a gente pensa no desenvolvimento da nossa semana, nós temos um planejamento. Sim. Né? Se nós pensarmos ao desenvolvimento do nosso estudo, a gente planeja que dia a gente vai estudar um componente, que dia vamos planejar outro. Se nós pensarmos assim o desenvolvimento, se vamos fazer feira, né, todos os dias ou se vamos fazer uma vez por semana. Nós precisamos pensar dos recursos que Sim. nós vamos, né, utilizar para cumprir um dado objetivo. E a nossa vida, né, a vida dos seres humanos, exige recursos. Para Exatamente. vivermos, todo ser humano precisa de recursos. E esses recursos, sendo finitos, precisam ser conhecidos, né, para que essa vida seja sustentável. Exatamente. Perfeito, professora. Então, assim, olha só que interessante. Até pegando esse gancho que a professora falou, eu vou para a feira, né, por exemplo, né? Aí eu não penso assim de maneira sustentável. Compro além do que eu preciso, desperdiço. Olha só, gente, enquanto tem gente passando fome, eu estou jogando comida fora. Ah, eu não tenho culpa das pessoas que estão passando fome. Bom, não sei até onde aquilo que milhares de pessoas estão desperdiçando, de repente poderia estar barateando para outras pessoas. Né? Então a gente tem que fazer todo. Se a gente for pensar de várias formas. Eu lembro que uma vez eu fui comentar com meu vizinho que estava lavando a calçada com a mangueira lá, e eu fui comentar, puxa, mas a gente está com um problema de escassez de água, tal. E aí ele falou, mas eu pago a minha conta d'água. Então, mas qual é o problema? O que ele não percebe? Que a conta de água, na verdade, no Brasil, por lei, é proibido cobrar por água. Tá? Se você comprar um caminhão-pipa de água, você vai ver que só vem a nota do frete. A água é de graça. Tá bom? Então, a gente não paga pela água. A gente paga pelo tratamento da água. E é uma vaquinha entre todo mundo. Então, quando eu desperdiço, eu estou aumentando a conta de todo mundo. E é isso que às vezes as pessoas não percebem. Ele acha que ele está aumentando só a conta dele. Não, porque eu estou fazendo com que mais água seja tratada e logo todo mundo vai pagar essa conta. Então, quando eu penso em sustentabilidade, eu também penso no próximo. Tá? Eu tenho que pensar no outro. Não tem como. Bom, tem um esqueminha aí, ó, desenvolvimento sustentável. Eu coloquei um esqueminha aí para vocês verem. Ó. Então, olha só, você tem aí 3 frentes, ecológicas, econômica e social. Certo? Então ele tem que ser ecologicamente viável, economicamente viável, tem que ser socialmente suportável, ecologicamente suportável, e tem que ser socialmente equitativo e tem que ser economicamente equitativo. Olha só que legal. Então, se eu quebro um, né, aí você está com tudo em equilíbrio, né, o mundo perfeito, está em tudo em equilíbrio. E aí você vê que lá no centrinho ali, a intersecção de tudo, você tem o sustentável. Então, se eu quebro esse equilíbrio, não tem como eu ter um mundo sustentável. Por isso que vocês vão ver aqui que eu não vou falar só de natureza. Né? E tudo que eu estou falando aqui, gente, é preconizado pela ONU. Tá bom? E está no seu caderno do aluno, também no 3º bimestre, se eu não me engano.
Então, é para vocês perceberem que não tem como eu falar de desenvolvimento sustentável e não falar, por exemplo, de distribuição de renda, né? Não falar sobre emprego. Não tem como, uma coisa está ligada à outra, tá bom? Dito isto, eu quero saber quem aí já sabe, quem já pegou o caderninho, já deu uma olhada, o que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 3 minutinhos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pelas interações, são muito importantes mesmo. E vamos ver aqui, olha, o professor André, ele falou, né, fez uma contribuição aqui que envolve esse tema da sustentabilidade, né? Ele disse: prefira as frutas sem embalagem, a natureza já fez sua proteção. Tenho certeza que o Ed vai comentar aí essa contribuição. Já a Vitória, ela falou assim, a aluna Vitória, obrigada, viu, Vitória? Substituindo copos de plástico, pratos de plásticos e etc. por isopor também é uma boa. Esses aqui são alguns, né, elementos que foi colocado. Já o professor Eric, ele falou, concordo que o planeta não é doente. Poderia ter usado outro termo em vez de saúde. Não, tranquilo, tá valendo, professor. A gente adora uma provocação aqui, não fique em paz. E assim, mas é legal esse tipo de termo, porque é o que normalmente a gente vê, principalmente na mídia, a gente vê muito isso, né? Então eu acho que vale o debate, sabe? A gente perceber que às vezes a gente fala as coisas que acaba se tornando, né, uma lei. E não é, né? A gente sabe que o planeta, gente, ó, ele tá nem aí para nós. Então, o planeta ele não está nem aí para nós, é o contrário, né? A gente é que tem que se preocupar porque a gente é que está vivendo dentro dele.
tá? Porque ele vai continuar a sua saga aí até no momento que o Sol vai inchar e vai englobar ele aí, né? Mas isso já é uma outra aula de um outro ano. Tá bom? Mas basicamente é isso mesmo, tá bom? Você veja, os dinossauros, né? A gente acredita que eles praticamente não modificaram o ambiente, ou modificaram muito pouco, e mesmo assim foram extintos de uma forma natural, né, com a queda aí, de um corpo exterior à Terra. Então, tá, acho que se a gente fizer a nossa parte, acho que a gente vive um pouquinho mais, né? Essa é a ideia. Bom, pois bem, de acordo aqui com a pergunta, né, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então está aqui, ó, a gente tem aí são 17, né, ao todo, tá? Eles foram preconizados aí pela ONU, então, e a gente vai fazer uma dissecação desses objetivos aí, a gente vai estudar um a um, tá bom? Por isso que eu precisei de 3 aulas aí para falar sobre esse assunto. Aí, na figura tá em inglês, porque eu não consegui uma com os direitos autorais livres aí em português, mas eu traduzi não, já peguei na internet traduzido, tá bom? Eu não sou metido a bobo não. Mas, então, ó, a gente vai dar uma lida aí nos 2 primeiros. Aí, ó, o primeiro tá assim, ó, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Olha, isso é um objetivo de desenvolvimento sustentável. Para você já começar a pensar, o que será que a pobreza tem a ver com desenvolvimento sustentável? Será que é possível fazer um desenvolvimento sustentável com pobreza? Não sei. Então, vamos lá. E a gente tem o segundo aí, ó, tá? Que é assim, ó, gente, isso aí é preconizado pela ONU, tá? E tem no seu caderninho lá do aluno também. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Olha, eu quero fazer um comentário antes de eu ir para o próximo chat, que é relacionado ao chat anterior, que falou-se das embalagens, né? É importante a gente pensar nisso, tá? Porque eu ia comentar e acabei esquecendo, desculpa, depois eu volto neste tema aqui. Então, assim, é importante pensar nisso, né? E assim, deixa eu ver aqui, a Vitória, né? Que falou sobre substituir plástico com isopor. Olha, Vitória, tá certinho o seu raciocínio. Só que, infelizmente, o isopor também é um plástico e também não é biodegradável. Tá? Então, talvez a gente precisaria pensar numa outra solução. Tá? Mas é substituir o plástico. E quando a gente fala em substituir o plástico, infelizmente, a gente tem que pensar também que o isopor é um plástico. Tá? Ou pelo menos reciclar. Né? Por quê? Para eu fazer plástico, eu uso petróleo. Tá? E o problema do petróleo é que ele acaba. Né? Isso também já foi tema de uma outra aula, mas o petróleo ele é finito. Né? Ele é diferente, por exemplo, do etanol, né? Do álcool, que eu vou plantando e aí, né, eu vou transformando a energia solar ali em energia química e tal. Tá bom? Mas o raciocínio está certinho, eu tenho que substituir essas coisas que possam estar poluindo e tal. Né? E o professor colocou aqui a questão das embalagens naturais, né? A gente poderia valorizar mais isso, que às vezes eu pego um fruto, aí esse fruto está numa bandeja de isopor, encapado por um plástico. Bom, enfim, não sei qual é a lógica do processo, mas está aí. Pode até ser por questão higiênica, mas aí eu me faço a pergunta, será que é mais higiênico mesmo? Não sei. Tá? E aí, mais uma provocação também. Tá? Para a gente começar, porque pode ser higiênico ali na prateleira. Mas e depois? O que eu vou fazer com esse isopor, com esse plástico? Como é que esse plástico foi produzido? Como é que esse isopor foi produzido? Se eu for colocar tudo isso na conta, será que é realmente mais higiênico? Não sei. Tá? E eu não dou a resposta, eu só pergunto. Tá bom? Muito bem. Então vocês viram ali, ó, eu posso até retomar um pouquinho. Coloca para mim um pouquinho, por favor, aí, a figurinha aí. Isso. Então, ó, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Em cima desses 2 primeiros objetivos aí, você vai me responder isso aí, ó. Qual a relação entre esses 2 objetivos de desenvolvimento sustentável e a realidade da sua comunidade? 2 minutinhos para você.
Então, né, Ed, essa pergunta é extremamente relevante, porque a gente pensar os objetivos da ONU, né, para o desenvolvimento sustentável, e a realidade da gente passa por uma compreensão em que o desenvolvimento sustentável ele não é desenvolvimento econômico apenas, Sim, né? Ele mas também, né? parte do princípio, né, do desenvolvimento social, do desenvolvimento ambiental, por isso que a ideia de uma equidade, um equilíbrio, né, para que haja de fato a sustentabilidade. Eu lembro que eu sou de Salvador, né, e no meu bairro não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, né, não tinha o esgoto ainda, o saneamento básico, O né, básico do o básico, né? básico do básico, faltava muita água, né? Então tinha muitos casos de famílias que passavam fome mesmo. Então, para um planeta, né, ser sustentável, para desenvolvermos uma sociedade sustentável, né, os seres humanos, as pessoas, em interação, né, com os outros elementos, né, do mundo, precisa estar vivendo de uma forma em que ninguém morra por fome ou Sim, por algum desequilíbrio público, né? perfeito. Né, infelizmente, algumas pessoas não conseguem perceber isso. Gente, se tem alguém passando fome, se tem alguém passando de necessidades, a gente não pode dizer que o desenvolvimento está ocorrendo de forma interessante, de forma legal, de forma bacana. Está interessante para quem está por cima da cocada, né? Aí está interessante, não quer mexer em nada. Mas eu acho que deveria, né, para ser um desenvolvimento de fato sustentável, todo mundo ter ali o seu quinhão, né, igualmente. Tá bom? Muito bem. Então, assim, né, as interações aqui não chegaram, mas vamos aqui para os três próximos objetivos. Os dois próximos objetivos, o terceiro e o quarto. Ó, em cima do que a professora falou aí, ó, tá vendo? Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Olha só o quarto, que interessante. Educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, olha só, aí dá uma boa olhada nesses outros dois objetivos aí, porque agora eu vou lançar mais uma perguntinha para você. Qual a ligação entre saúde de qualidade e sustentabilidade? Vou dar um minutinho só, porque a professora já deu um spoiler aí, hein? Vamos ver. Tenho certeza que o pessoal aqui do chat está esperando aqui para contribuir para a última pergunta. Né? Deixa eles. Eu já falei que se na recuperação não tiver ninguém, vai ter a recuperação da recuperação. Vocês vão ver só. Mas a ligação, né, da saúde Então. com a sustentabilidade, ela está relacionada, né, que o ser humano, enquanto esse organismo vivo em relação com a sociedade, né, se os seres humanos não estão com a saúde garantida, não tem como dizer que nós temos uma sustentabilidade. Sim. Eu acho que é importante a gente lembrar também o seguinte, que todo mundo tem a sua corresponsabilidade. Né? Então eu tenho lá o órgão governamental, que ele tem, gente, o Estado está aí, está para garantir o nosso bem-estar. Tá bom? Quem pensa diferente disso, desculpa. Empresa estatal não é para dar lucro, é para garantir meu bem-estar.
Tá bom? Então fala, vamos vender tal empresa porque não está dando lucro. Não interessa. Tá? Gente, nós temos um sistema de saúde aí maravilhoso, que é o SUS. Tá bom? Nossa, maravilhoso com aquelas filas. Porque você talvez possa ter outro. Mas para quem não tem, ele poderia ser muito melhor. Poderia, de fato. Mas, gente, tem gente que é o único que tem. Tá? E é muito bom. Porque em muitos lugares nem esse tem, muitos lugares pelo mundo afora aí. Poderia melhorar muito, né, se a ganância fosse um pouco menor, etc. A gente volta para a questão da sustentabilidade. Nos bairros mais afastados, mais pobres, é onde mais se precisa de SUS. Né? Então, talvez por isso que algumas pessoas, né, que são mais bem vividas, mais bem nascidas, mais bem criadas, né, queiram a extinção dele. Tá? Mas para aqueles que necessitam muito, sabem que é o único lugar que tem e poderia ser muito melhor. Tá bom? Então é muito importante, como a professora falou muito bem. Tá? Como é que eu posso falar em sustentabilidade se as pessoas estão morrendo por doenças que tinham sido extintas aí há muito tempo? Voltaram a morrer. Né? Então a gente precisa parar para pensar nisso aí. Bom, vamos ver aí então os dois últimos objetivos que serão trabalhados na aula de hoje. Tá? Olha só que interessante, tudo está dentro da sustentabilidade. Ó. Igualdade de gêneros, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E aí o sexto, ó, água limpa e saneamento. A professora já falou disso aqui, ó, água limpa e saneamento. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Então, às vezes, parece até que a gente está falando a mesma coisa de novo, né? Mas olha só, como que às vezes a gente tem algumas ideias errôneas, né, sobre algumas coisas. Eu vou deixar aí, ó, 30 segundos só para você responder essa perguntinha para mim aí. Comente o objetivo de desenvolvimento sustentável 6, garantir disponibilidade de manejo sustentável da água e saneamento para todos. Na sua região, há sempre disponibilidade de água? 30 segundinhos aí. Colocaram aqui que não, e que pelas notícias é muito comum na região do Nordeste. Isso, mas infelizmente não é só na região do Nordeste, tá? A gente pode pegar aqui bairros de São Paulo que tem água um dia, 3 não, tá bom? Tô falando aqui da maior, né, metrópole aí da América Latina e tal, mais rica do Brasil, a gente encontra. Com certeza não é no bairro que tem uma casa por quarteirão, mas você vai encontrar, tá bom? Então, assim, infelizmente, de novo, voltamos para a sustentabilidade, né? Alguém está usando muito para que esses outros aí fiquem sem. Tá bom? Bom, sistematizando esta aula, podemos definir. Quando falamos em desenvolvimento sustentável, devemos conhecer os problemas globais, mas principalmente conhecer os problemas locais para propor soluções que estão ao nosso alcance. Com isso, eu quero agradecer muito, desejar um feliz 2021 para todos, dizer que sexta estaremos aqui, segunda também. A professora Jennifer vai dar as considerações finais. Eu que agradeço a participação e estaremos juntos na próxima aula. Um abraço.